Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Benfica e Porto é 1-1. 10 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 23 encontros com o Benfica jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Porto ganhou 10 vezes. A diferença de gols é de 27-23 a favor do Porto. Durante os últimos 54 jogos, o Benfica ganhou 12 vezes, houve 15 empates e o Porto ganhou 27 vezes. A diferença de gols é 75-52 a favor do Porto. A última vitória em casa do Benfica Lisboa contra o Porto foi em 2018. Na temporada passada o Porto ganhou ambos os jogos contra o Benfica 3-1 em casa e 1-0 como visitante. O Benfica tem uma sequência de 9 vitórias na Liga Portugal. Na Liga Portugal, o Benfica tem 4 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Benfica marca 24% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? Você sabia que o Porto marca 31% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Benfica tem uma sequência de vitórias de 7 jogos. O Benfica ganhou 5 jogos consecutivos em casa. O Benfica não perde em casa há 22 jogos. O Porto não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. O Benfica não conseguiu marcar em 0 dos seus 13 jogos em casa pela Liga Portugal, nesta temporada. O Porto não conseguiu marcar em um dos seus 12 jogos fora pela Liga Portugal, nesta temporada. Campanha em casa do Benfica nesta temporada: 12 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Campanha como visitante do Porto nesta temporada: 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. João Mário é o maior artilheiro do Benfica com 17 gols. Mehdi Taremi já marcou 13 vezes para o Porto. Nicolas Otamendi tem mais cartões amarelos 7 do que qualquer outro jogador do Benfica. Ivan Marçano recebeu 5 pelo lado do Porto. O Benfica conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 15 jogos. O Benfica vence o primeiro tempo em 52% das suas partidas, o Porto em 59% das suas partidas. O Benfica vence 52% dos intervalos, o Porto vence 59%. Quando o Benfica lidera em casa por 1-0, eles vencem em 100% dos jogos. Quando o Porto lidera por 0-1 fora, eles vencem em 94% dos jogos. Quando o Benfica começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 55% dos seus jogos. Quando o Porto perde por 1-0 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. A performance recente do Benfica na Liga Portugal é melhor do que a do Porto. O Porto tem uma sequência de 2 partidas com 0 gols marcados. O Porto perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Benfica em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Benfica venceu 1, o Porto venceu 3 e houve um empate. O Porto perdeu apenas um dos seus últimos 5 em jogos da Liga Portugal contra o Benfica. Em média, o Benfica marca 0,6 gols numa partida contra o Porto e o Porto marca 1,6 gols contra o Benfica. O número médio de gols nos confrontos entre Benfica e Porto é de 2,2. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Benfica e Porto é de 1,2. Em média, o Benfica marca 2,89 gols jogando em casa e o Porto marca 1,73 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.